Bom dia, igreja. Eu gostaria de começar com uma palavra de oração. Feche seus olhos. Papai, nós estamos aqui, meu Deus, mais uma vez na Tua santa casa de oração, porque queremos ouvir a Tua voz. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, fala com o Teu povo, Pai. Existem pessoas aqui que estão desesperadas, Pai. Pessoas que perderam o rumo, pessoas com problemas graves. Eu te peço em nome de Jesus, esteja conosco. Nesse momento eu te peço, retire toda a força do inimigo do nosso meio, Pai. E que o Senhor coloque os teus santos anjos ao redor desse templo de adoração. Para que somente o teu Santo Espírito possa andar livremente, tocando nas mentes e corações que estão aqui presentes nessa manhã, Pai. Nos transforma. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. O meu nome é Luca Mendes e eu não sou pastor. E por que eu digo isso para vocês logo de começo? Para que vocês entendam que eu sou assim como vocês. Eu sei exatamente como é entrar na igreja, sentar no banco, ouvir o pastor falar, dar uma meia dúzia de bom sábado e sair da mesma forma que entrou. Eu sei exatamente como é isso. Isso é terrível, porque você pensa assim, será que Deus realmente existe? Porque se Ele existe, por que a minha vida não muda? Porque sábado após sábado eu entro na igreja e eu saio da mesma forma que eu entrei. Por quê? O que está acontecendo? Será que isso tudo aqui é real de verdade? Eu conheci uma pessoa assim. Ele era um exemplo na igreja. Ele guardava os 10 mandamentos do Senhor, guardava o santo sábado, devolvia o dízimo e a oferta, fazia tudo certinho, tudo que o pastor pedia para ele, ele fazia. Mas nada mudava na vida dele, nada. E ele, semana após semana, entrava e saía da igreja e nada. E ele ficava pensando, será que eu fui enganado? Porque se Deus realmente existe, nada muda na minha vida. Então ele chega para um amigo dele e fala, meu amigo, é assim com você também? Veja, você me conhece, eu sou um exemplo aqui nessa igreja, eu sou um líder. Eu guardo os mandamentos de Deus, eu guardo sábado, eu devolvo dízimo e oferta, eu faço tudo que o pastor pede para mim, eu faço. Mas meu amigo, nada muda na minha vida. Eu entro dessa igreja e eu saio vazio. E eu continuo na minha vida que eu estava antes. É assim com você também? Um amigo dele olha para ele e fala, viu? Fica tranquilo. É assim com você, comigo, com todo mundo na igreja. Fica tranquilo, vá em paz. Mas ele não queria acreditar. Então ele chega para o seu outro amigo e fala, meu amigo, você me conhece. Eu sou um exemplo aqui. Faço tudo certinho. Mas nada muda na minha vida. É assim com você também? Aí o amigo dele fala, viu? Tranquilo, meu amigo, tranquilo. É assim com você, comigo, com todo mundo na igreja. Mas ele não queria acreditar. Até que um dia, um desses amigos chegou para ele e disse, viu? Aquela pergunta que você me fez há um tempo atrás, lembra? É uma pergunta muito difícil. Mas tem um homem aqui perto da cidade que ele responde as perguntas mais difíceis. Sabe o que você faz? Vai até ele, ele vai te responder, com certeza. E foi o que ele fez, com esperança e desespero, querendo realmente agora a resposta. Então ele pega o seu cavalinho e vai até aquele homem, que estava muito próximo dele. E ele vai chegando perto daquele homem, ele percebe que tinha uma grande multidão ao redor daquele homem. E ele desesperado, ele começa a abrir espaço no meio da multidão, até que finalmente ele chega na frente daquele homem, e ele percebe que aquele homem é Jesus. E a palavra de Deus começa a falar dele a partir de agora. Abra comigo aí em Mateus, capítulo 19.
a partir do versículo 16. Você vai acompanhar agora a história desse rapaz, a partir de agora. Olha que interessante. Mateus 19, a partir do versículo 16. Acompanhe comigo. Mateus 19, a partir do versículo 16. Diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, mestre, por favor, que farei eu de bom para alcançar finalmente a vida eterna? Porque eu não tenho certeza se eu serei salvo. Porque eu não sei nem se Deus realmente existe. Porque nada muda na minha vida. O que eu posso fazer a mais do que eu já estou fazendo? O quê? E Jesus sabia exatamente do que aquele jovem necessitava. Mas ele começa do começo, como um bom professor. E ele vai na base, e ele vai ali, no versículo 17. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Versículo 18. E ele, o jovem, lhe perguntou: quais, Jesus? Quais mandamentos? E Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, e assim por diante. Versículo 20. Replicou-lhe o jovem: tudo isso, Jesus, eu tenho observado. Tudo isso. O que está me faltando ainda, então? O quê? E Jesus finalmente toca na ferida. Porque, meu amigo, um grande médico, não adianta olhar para uma ferida e falar assim: viu, essa ferida aí, deixa assim do jeito que está, porque se eu tocar vai piorar. Não adianta. Um bom médico, ele vai olhar para aquela ferida e precisa mexer nela, para que ela se cure. Então ele chega e toca na ferida. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. A pergunta é pecado ser rico? O quê? Não é pecado ser rico? Não é pecado ser rico. Qual que é o problema então que Jesus identificou nesse jovem? Qual que é? Ele tinha um vício. Qual era o vício desse jovem? O dinheiro. Esse jovem era viciado em dinheiro. Ele acordava pela manhã e a primeira coisa que ele pensava era o quê? Dinheiro. De manhã até a noite, o que ele pensava? Dinheiro. De domingo a sexta-feira, o que ele pensava? Dinheiro. E aí no sábado pela manhã ele vem na igreja, não é? Vem na igreja. O que ele está querendo pensar? No que ele está querendo pensar? Em Deus, na salvação, não é assim? Mas o que na realidade, no fundo do coração, ele ainda está pensando? No vício dele, não é? No dinheiro. E olha, é uma coisa assim muito fácil de se perceber. É muito claro para nós, a palavra de Deus deixa aqui muito clara. Todo mundo aqui está aqui, incluindo a minha pessoa, temos vícios. Vícios que nos distanciam da presença de Deus. Vícios que nos distanciam de ter uma comunhão real com Cristo. Vícios. O seu vício pode ser, por exemplo, o dinheiro. Existem pessoas aqui que não têm somente um vício. E às vezes dezenas de vícios. O seu vício pode ser talvez o vício do poder. Ah, Luca, como eu desejo aquele cargo, como eu só penso nisso. Ou talvez o vício da fama. Ah, Luca, quando eu estiver dando autógrafo, no meio dos holofotes, quando eu estiver sendo aplaudido, aí sim, Luca, aí sim. Talvez o vício da pornografia.
a pornografia entrando na igreja de Deus. Talvez o vício do adultério. Você realmente pensa que porque ninguém sabe, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem ninguém da igreja, você realmente pensa que Deus não está te observando, meu amigo? Talvez o vício que mais destrói talvez seja esse, sabe, para os homens. Vícios que nos distanciam da presença de Deus. Talvez até o vício do álcool, do cafezinho. E nós sabemos que Deus, meu amigo, Ele abomina isso. O que esses líquidos fazem com a gente é terrível. Agora existem pessoas, não conheço, não sei quem são, que estão nessa igreja, que chegam para as pessoas e falam assim: não, Luca, 2 dedinhos de vinho, não tem problema. Jesus virou, transformou, né, a água em vinho no casamento, né? Misericórdia. Misericórdia. Uma cervejinha de final de semana, não tem problema. O problema é ficar bêbado, Lucas. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso, né? Um pouquinho só não tem problema. Meu amigo, você pode até querer me enganar. Você realmente acha que está enganando o Senhor, o Deus do universo? Realmente. Tudo está sendo anotado. Vícios. Agora a questão é fácil largar de um vício? Não é fácil. E por que não é fácil? Por quê? Porque é gostoso, não é? Um vício é gostoso. É por isso que a gente ama esses vícios. Mas Jesus, essa manhã, está falando para você de uma forma muito clara. Para que eu consiga trabalhar na sua vida de verdade, para que ela tenha um significado real, você precisa largar desse vício. O vício da balada. Existem jovens dentro dessa igreja que estão aqui, supostamente louvando a Deus, e hoje à noite vão para a balada. Como que você espera, meu amigo, alcançar a salvação? Como? Vícios. Então eu pego, por exemplo, um fumante, eu falo: meu amigo, se você continuar fumando, eu posso provar para você cientificamente que as probabilidades de você desenvolver doenças graves, como por exemplo um câncer, são muito grandes. Então ele recebe essa informação e fala: quer saber, Luca, eu vou mudar. E para. Ele para 1 dia, 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. O que vai acontecer com esse cidadão? Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois de 2 semanas. O que vai acontecer com ele? Ele não vai voltar para o vício dele? Por que ele volta para o vício dele? Porque é gostoso. É bom demais. Mas Jesus está falando: meu amigo, para eu conseguir trabalhar na sua vida, eu preciso ser o teu Deus. Você não pode ter outro. Esses vícios precisam sair da sua vida imediatamente. Porque se eles não saírem, o que você está fazendo aqui na minha presença? O quê? Mas como eu falei para vocês, não é fácil largar de um vício. E Deus sabe disso. Jesus sabe. E é por isso que o versículo não acaba aí. Acaba. Acompanhe comigo mais uma vez. O versículo não acaba aqui. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Acaba aí? Não acaba aí. Aí vem o segredo do sucesso. Não somente o segredo do sucesso cristão, mas o segredo do sucesso de qualquer ser humano. Ele acreditando em Deus ou não. Esse aqui é o segredo. Ó. Depois, junto comigo, vem e segue-me. Esse é o segredo do sucesso, meu amigo. A única pessoa que pode vencer o teu vício por você é a pessoa de Cristo. Porque se você não colocar Jesus no seu coração, depois que você retirou esse vício da tua vida, você vai voltar. É uma questão de tempo e oportunidade, você vai voltar.
Ah, mas Luca, eu conheço uma pessoa que usava drogas e ele não é cristão, ele parou. Já faz uns 2 anos que ele parou. Calma. É uma questão de tempo e oportunidade. Ele vai voltar. É uma questão assim, matemática. Somente Jesus, meu amigo, pode tirar isso da sua vida de verdade. Mas a questão é, quando ele diz, vem e segue-me, você precisa estar observando ele, não precisa? Uma pessoa que fala para você, viu, me siga. Você não precisa estar olhando para ela. Porque quando ela vai para a direita, você vai para a direita. E quando ela vai para a esquerda, você vai para a esquerda, não é assim? Mas como seguir a Cristo, que é invisível? Como? Eu era um dos modelos de mais sucesso em todo o mundo. Eu morava com a minha esposa em Nova York e tinha tudo o que eu queria. Eu tinha dinheiro, poder, influência, fama. Mas quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu não era feliz. E eu ficava me perguntando por quê? Por que que eu não sou feliz? Eu tenho tudo o que eu sempre quis. Tudo o que os meus pais sempre quiseram para mim, eu tenho finalmente. Mas eu não sei por que eu vou acordar amanhã. Para quê tudo isso? Eu dava autógrafo em Paris, autógrafo em Nova York, mas nada mais fazia sentido para mim. E eu ficava pensando, por quê? Quem é que está me enganando? Quem é que está me enganando? Porque veja, olha só como é que é a nossa vida. Vamos imaginar que hoje é segunda-feira. Você acorda na segunda-feira de manhã, vai, 5 horas, 6 horas, não é assim? Acorda de manhã. Aí vai, toma o seu de jejum, o seu café da manhã. E vai trabalhar. Ou vai estudar. Meio-dia você para. Não é assim? Meio-dia você para. Almoça e volta a trabalhar ou a estudar. 6 horas da tarde, se você não for pegar trânsito, é uma realidade aqui, em Niterói, trânsito. Se você sai 6 horas do seu trabalho, dependendo de onde você mora, meu amigo, você não chega antes das 7h30 em casa, chega? Não chega. Eu morava em São Paulo durante 8 anos da minha vida. Eu sei como é isso. Que coisa terrível, aquela cidade, olha, me perdoe as pessoas que gostam de São Paulo, mas que cidade de Satanás é aquela? Não é assim? Quem já foi sabe. E eu não sei se está diferente aqui. Está diferente ou não? E eu peguei um pouquinho de trânsito para vir para aqui. Eu já percebi que está parecido. Ok. Você chega em casa 7h30 da noite para finalmente pegar o seu controle remoto da TV, ligar um joguinho de futebol ou ir numa novelinha, assistir até umas 10, 10h30 e ir para a cama. Para fazer o que no dia seguinte? Exatamente a mesma coisa. O problema é que a gente não para pensar. E eu ficava pensando, para quê? Que eu vou acordar amanhã pela manhã? O porquê que eu estou vivendo? Por quê? Nada mais faz sentido, meu amigo. Será que eu nasci somente para morrer daqui 100 anos no máximo? Cair num buraco, passar a tocha para o meu filho e ele viver agora? Será que é por causa disso? Eu ficava pensando. Será que eu vim do macaco mesmo? Será que eu vim do Big Bang, de uma ameba? O que está acontecendo? Eu perguntava. E veja, Satanás, ele sabe dessa rotina. Ele sabe que se você não for entretido, você vai perceber isso. Então ele começa a colocar passatempos na sua vida, que são os vícios. Os passatempos. Ele chega para você assim na tua orelha, quando você é muito jovem ainda, chega na tua orelha e fala assim, ó, Luca, tá vendo aquele baú ali? Ele fabrica, ele cria um baú mágico, um baú místico, sabe? Então o pessoal conhece aqui o baú da felicidade? Todo mundo conhece, né, o baú da felicidade? Então ele cria esse baú lindo, bonito, e coloca bem longe da sua vida. Então ele chega na sua orelha, finalmente fala, tá vendo aquele baú ali? Naquele baú, Luca, está a felicidade. No baú do poder, da fama, do dinheiro, do sucesso, ali ó. Naquele baú está a felicidade. Então sabe o que você faz, Luca? Lute a sua vida toda para alcançar aquele baú. E sabe o que a gente faz? A gente luta a vida
toda para alcançar esse baú. Mas pouquíssimas pessoas conseguem. A grande maioria morre nessa luta, não é? Num desespero louco, sem sentido. Mas eu cheguei nesse baú. Eu cheguei nele. Quando você olha para trás e vê aquele grupo de pessoas torcendo por você e fala, vai lá, Luca, abre esse baú e fala para nós o que tem aí dentro de verdade. Então você vai. Você abre o baú, olha lá para dentro e não acredita no que vê lá dentro. Sabe o que tem lá dentro? Nada. Não tem nada. Você foi enganado a sua vida toda. Então você chega finalmente para os seus amigos que estão torcendo por você e fala assim, ó, nesse baú não tem nada. Sabe o que eles falam para você? Você tá louco, Luca. Até parece que se não tivesse um helicóptero, que se não tivesse assim uma casa linda na frente da praia, que se não tivesse uma Ferrari, uma Lamborghini, até parece que não seria feliz. Veja, não era isso que eu tinha, viu? Eu só estou falando para vocês o que normalmente as pessoas correm atrás, não é? Ah, quando eu tiver aquela Ferrari do Neymar, aí sim eu vou ser feliz. Não é assim? Quando tiver ônibus e ônibus de mulheres correndo atrás de mim, aí sim eu seria feliz. Não é isso, homens? Que terrível. Não, você não seria feliz. Ah, Luca, até parece que se eu não fosse assim, um protagonista da novela das 8, ou se não uma estrela de Hollywood, até parece que não seria feliz. Meu amigo, antes de voltar de Nova York, eu fui convidado, porque eu estava no topo da minha carreira. Hollywood estava entrando em contato com a minha agência, que era Ford New York, de Nova York. E eles estavam querendo que eu começasse a trabalhar com eles. Um convite que eu recebi 3 dias antes de voltar para o Brasil foi de um seriado que acabou ficando muito famoso. Não sei se vocês vão conhecer, chamado Lost. Conhece? O seriado ficou muito famoso. Estava entre eu, a primeira opção, a segunda opção era o Bruno Santos, que era um outro top model na época, e a terceira opção era um ator daqui do Brasil que estava começando a crescer. Só que eles não queriam, nem o ator e nem o Bruno Santos queriam que eu fizesse, desde o comecinho. Mas eu já não queria mais, e eu voltei para o Brasil. E o Bruno Santos não aceitou, porque estava morando numa ilha perto dos Estados Unidos ali, e finalmente pegaram esse ator, que vocês conhecem. Só que pegaram ele e colocaram no meio do seriado, e logo já tiraram ele, porque não queria realmente o ator. Por que, Luca? Você está louco? Como que você não aceita um negócio desse? Meu amigo, quando você não tem mais paz, não adianta. E quando eu voltava para o Brasil, eu recebia convites, eu e minha esposa, para fazer também novela. Convites que outros colegas receberam. E eles falaram sim, e a gente falou não. Pessoas que talvez vocês conheçam, é o Cauã Raymond, a Aline Moraes, o Vitor Pecoraro, que agora está fazendo a novela dos 10 Mandamentos da Record. São colegas, e coitados, vamos orar por eles, ok? Porque são pessoas que podem ser alcançadas ainda, ok? Só que eles aceitaram, e eu e minha esposa não aceitou. Por que, Luca, você está louco? Meu amigo, eu queria saber a verdade, e quem é que estava me enganando, é isso que eu queria saber. E eu voltei para o Brasil, procurando uma resposta, O que eu estou sentindo e por quê? E quando eu voltava para o Brasil, eu ficava na casa dos meus pais, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Campinas. Quem conhece? Levanta a mão. Campinas, ok. Ficava lá, na casa dos meus pais. E eu aproveitava quando não tinha ninguém em casa. Eu fechei a porta e ficava pensando, o que está faltando para mim? E eu percebi que a única coisa que faltava para mim naquele momento era algo tão pequenininho, tão insignificante, que para mim naquela época era insignificante, chamado Deus. Eu pensei, será que é isso? Não é possível. Mas eu estava tão desesperado pela verdade, que eu falei, quer saber? Deus, se é você que está fazendo essa diferença na minha vida agora, e se você existe de verdade, eu preciso de uma prova. Aparece para mim. Senão, eu não vou acreditar. Você viu que eu deixei muita coisa lá para trás. Eu preciso ter certeza. Eu não quero mais ser enganado.
Eu não quero mais ficar na mão de pastor, padre, pai de santo. Eu quero ter certeza que você existe, sem mentira, sem manipulação. A verdade aparece para mim. E nada. E dia após dia eu fazia essa mesma oração. Até que finalmente eu pensei, se Deus existe, e eu estou fazendo tudo certinho, por que Ele não aparece para mim? E eliminando as possibilidades, eu pensei, quer saber? Eu acho que Deus não aparece para as pessoas em casa. Eu acho que Deus só aparece para as pessoas na igreja. E foi o que eu fiz, eu fui na igreja. Eu estava desesperado, eu queria saber a verdade. Chega de mentira. A primeira igreja que eu entrei foi a igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu entrei, sentei no último banco. E ali eu falei, Deus, se você existe, se essa aqui é a tua igreja, de verdade, aparece para mim. Se você não aparecer, eu não vou acreditar. Você me conhece? Aparece para mim. Eu preciso sentir alguma coisa, um arrepio, um sussurro, um vulto, senão eu não vou acreditar. Você me conhece? Aparece para mim. E nada. Saía pior do que tinha entrado na igreja, sem esperança e me sentindo enganado ainda. E aí durante aquela semana eu fiquei pensando, por que será que Deus não apareceu para mim? Porque eu fiz tudo certinho, eu estava lá na igreja, naquele momento, por que não apareceu para mim? E eliminando as possibilidades, eu pensei, quer saber? Eu acho que Deus não aparece para a turma do fundão. Nada contra. É que eu era da turma do fundão na escola. E era terrível. Ok, crianças, não façam isso, hein? Isso é terrível. Jesus não gosta disso. Mas eu pensei, deve ser isso? Deve ser isso. Semana seguinte, eu voltei à igreja Adventista do Sétimo Dia e sentei no primeiro banco, na cara do pastor. Aí eu falei, é agora. Deus, se você existe de verdade, essa é a hora. Eu estou aqui, ó, na cara do homem. Essa é a hora. Aparece para mim. E nada acontecia. Eu saía pior do que tinha entrado. Aí o que comecei a fazer? Eu comecei a passar por várias denominações cristãs. Várias. Semana após semana eu estava em uma diferente, uma igreja diferente. Católica, pentecostal, todas elas. Eu fui passando, e em cada uma delas eu entrava e falava, Deus, essa aqui é a tua igreja. Aparece para mim. Eu preciso ter certeza, aparece para mim. E nada. Uma após a outra, nada. Até que finalmente, meu amigo, eu desisti. Eu falei, quer saber? Essa coisa de Deus é uma enganação. Deus não existe. Não existe. O povo está sendo enganado por esses pastor louco bandido. Eu falava. E eu não gostava de pastor. Eu tenho que ser sincero para vocês. E ainda sou meio velho com eles, tenho que ser sincero. Mas eu não queria mais saber disso. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu estou com depressão. Eu vou tomar um remedinho e vou voltar para Nova York. Não é isso que a gente faz? É exatamente isso que a gente faz. Eu estou com depressão. Eu vou tomar um remedinho e eu vou embora, de volta para Nova York. E foi o que eu fiz. Eu comprei a minha passagem de volta para Nova York. Iria voltar daqui 2 semanas. Só que, meu amigo, eu já estava tão acostumado a ir à igreja todo final de semana, que eu falei, quer saber? Eu vou de novo na igreja. Não estou nem aí para a religião, para Deus, para Jesus. Eu estou acostumado a conhecer algumas pessoas legais, eu vou voltar na igreja. Você conhece gente assim ou não? Você conhece gente que está hoje aqui nessa igreja por costume? Não sabe nem o que está fazendo aqui. Só sabe que de forma sobrenatural, o terno desse cidadão saiu do armário flutuando, vestiu o rapaz dormindo e trouxe ele para a igreja. E ele só percebeu quando ele sentou, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Não é assim? E o vestido para as mulheres, né? Não sabe o que está fazendo na igreja, está perdido. Perdido. Eu fui novamente assim para a igreja. Por costume. E parece que para fechar o ciclo, eu voltei à igreja Adventista do Sétimo Dia.
Só que dessa vez eu não sentei nem no último banco e nem no primeiro. Eu sentei no meio. E ali eu fiquei ouvindo aquele pastor falar. E olha, quanto mais aquele pastor falava, quanto mais ele falava, mais raiva eu sentia dele. Mas eu sentia tanta raiva daquele pastor, tanta raiva, que a minha esposa me conhece. Ó. Eu levantei do banco e fui pegar ele no púlpito. E olha, lembra dos vícios? Eu tinha um vício muito feio. Eu gostava de brigar com pessoas na rua. Eu era uma pessoa que não tinha muita paciência. Eu não sei se tem pessoas assim aqui também. Pessoas que acordam pela manhã, principalmente os homens, né? Acordam pela manhã, entram no carro, colocam o capacete e parece que está dentro do tanque de guerra. Você conhece gente assim ou não? Anda pelas ruas, parece que está dentro de um tanque. Já ouviu ou não? Esse é o teu marido, teu namorado? Meu amigo, não é fácil vencer esse vício. Não é fácil. Eu viajava o mundo brigando com pessoas. Olha que terrível. E olha, eu quero que vocês orem pelo meu pai. Porque ele, durante a minha infância, ele ensinou muita coisa que não prestava para mim. Infelizmente, o meu pai não é da igreja. E ele me ensinou muita coisa que não prestava. Duas delas são essas, ó. A primeira, nunca levar desaforo para onde? Para casa. E eu colocava isso assim, ó, com felicidade na minha vida. Quando aquele pastor falava daquele jeito, eu falei, o quê? Não. A segunda coisa que ele me ensinou, que é terrível, coitado, é que nessa casa não se entra segundo lugar. Nessa casa só se entra primeiro. O segundo nessa casa não presta. Você sempre será o melhor. Sempre será o mais rico, o mais bem-sucedido, em qual carreira que você quiser. Eu estava sendo construído para ser o melhor. E eu ia ser. Só que no meio do caminho, meu amigo, Deus tocou na minha vida. E aquele homem, aquele pastor, não era isso que ele falava, viu? Não era isso que ele falava. Era como eu entendia, era isso aqui, ó. Que era pecado ser rico, era pecado usar joia, que era pecado isso, que era pecado aquilo. E quando esse homem, veja, não era isso que ele falava, viu? Era como eu compreendia. Quando ele falou que era pecado ser rico, eu levantei e fui pegar ele no púlpito. Eu falei, o quê? E quando eu levantei para pegar ele no púlpito, a minha esposa, uma mulher de Deus, um anjo na minha vida, me pega pelo braço e fala, onde você foi? Onde você foi? Senta aqui. Nenê, mas olha o que ele está falando, Nenê. Ele não pode falar isso. Ele está ensinando o povo a ser pobre. O povo não pode ser pobre, o povo tem que ser rico. Só porque esse pé rapado quer ser pobre, todo mundo tem que ser? Não, está errado. Senta aqui. Senta aqui. Aí a gente senta, né? Senta. Mas você fica um cara emburrada. Não gostei. E aí eu estou lá me controlando e minha esposa segurando o meu braço, porque ela já tinha visto várias. Ela sabia o que ia acontecer. Eu ia rolar com ele numa briga, eu não estava nem aí. Não ia ser a primeira vez, mas não ia ser a última. Ia ser divertido até. Terrível. E eu sentado lá, emburrado, aquele pastor falando. Mas eu falei, quer saber? Eu conheço o sistema dessa igreja. Eu sei que esse homem vai ter que parar de falar e vai ter que andar aqui no meio da igreja para ir lá na porta. Na hora que ele passar aqui, eu vou levantar, eu vou pegar ele. Olha que terrível. Que terrível homem que eu era. E a minha esposa foi relaxando assim o braço, sabe, a mão, aí foi soltando o meu paletó, foi soltando assim, eu cruzei os braços e falei, pronto, e agora? Está feito. Esse cidadão hoje vai ser pego. E não deu outra. Acabou-se o culto, ele passou aqui no meio da igreja, e na hora que ele passou por mim ali, eu levantei, pulei para cima dele e falei, eu não falei para você quem que é o pastor, né? Eu não sei se vocês vão conhecer aqui. Quem conhece o pastor Ivan Canhadas? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha que legal, vocês conhecem? Levanta bem alto. Tem gente em cima que conhece ou não? Não, né? Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não desperdicem a sua tarde. Chega na tua casa, coloca lá no YouTube, pastor Ivan Canhadas. Vai ouvir esse homem falar.
Eu vou te explicar uma coisa. Eu viajo o mundo dando palestras, o mundo. E eu conheço literalmente centenas de pastores. Mas olha, como esse homem, sinceramente, eu não conheço. Esse homem é um homem de Deus de tal forma que eu fico pensando assim, ele só não está sendo arrebatado. Você conhece esse tipo de homem? Ele só não foi arrebatado ainda porque está se segurando porque tem uma obra para fazer ainda, sabe? Porque era para estar no céu já. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem, olha, nos casou, nos batizou, é um homem especial. Mas naquela manhã eu ia pegar ele. Estava pronto. E quando ele chegou ali na minha frente, eu pulei para cima dele e falei, é Ivan, né? Ivan, eu uso 2 brincos aqui. E eu usava 2 brincos aqui na época. Tem um furinho até hoje, ó, que não sai. Mais de 10 anos, não sai o furinho do brinco. Eu olhei para cá e dei os 2 brincos aqui, ó. Por causa disso eu não vou para o céu? Ah, meu amigo, eu estava esperando um azinho torto daquele pastor. Só para ser divertido. Eu ia pular para cima dele. Mas só para ser divertido, eu queria que ele resmungasse alguma coisa. Sabe assim? E eu esperando. Por causa disso, eu não vou para o céu? Você imagina a igreja. O pessoal do púlpito atrás do pastor. O pastor olha finalmente para mim e me arrebenta. Ele olha para mim e fala assim, não é assim, meu filho. E ele começa a falar... E veja, eu não lembro de nenhuma palavra que esse homem falou para mim aquela manhã. Não lembro. Eu só sei que, não tem como explicar para você de uma outra forma. Era exatamente aquilo que saía de dentro daquele pastor, era exatamente aquilo que eu estava procurando há muitos anos. Eu não estava prestando atenção no que estava, mas eu sabia que era aquilo. Não tem como explicar para você, meu amigo, não tem como. Eu fiquei tão atordoado com aquele homem falando, que eu virei as costas e fui embora para minha casa com ele falando ainda, fui embora. E aí cheguei na minha casa e eu não consegui voltar para Nova York. Eu não consegui, porque ele não saía da minha cabeça. Até que finalmente eu consegui o telefone dele, eu liguei para ele e disse, viu, pastor, eu preciso falar contigo, será que eu posso ir aí na tua casa? E ele falou, olha, Luca, pode vir. E ele morava em Artur Nogueira, meia hora de carro, e eu estava em Campinas. Eu peguei a minha esposa, coloco no carro e fomos até lá. Eu chego na casa dele, pego ele pelo braço, coloco na frente da cadeira, e falo assim, ó, Ivan, eu vou te fazer uma pergunta, e você não pode mentir para mim. Eu preciso saber a verdade. Eu preciso saber exatamente como é o seu dia. Eu precisava saber qual era a diferença entre eu e aquele homem. Eu preciso saber assim detalhes tão minuciosos, que eu preciso saber assim, a cor do pijama que você coloca para dormir, qual é o pé que você coloca para fora da cama, o que você come pela manhã, onde você vai trabalhar. Detalhes. Esse homem olhou para mim, eu não estou entendendo nada, mas eu vou falar. E ele falou, e terminando, tirando as suas variações normais, eu percebi que a única diferença entre eu e aquele homem, era que ele acordava pela manhã, antes de tomar o seu café da manhã, o seu de jejum, ele ia lá, lavava o rosto, tomava um copo d'água para realmente acordar, voltava para sua cama, ajoelhava, abria o coração a Deus, falava com Deus, e estudava, não lia, estudava um capítulo da Bíblia, e aí sim seguia para o seu dia. E eu pensei comigo mesmo, esse cara está mentindo para mim, ele está mentindo para mim, porque eu às vezes oro, eu às vezes leio a Bíblia, e nada muda na minha vida, nada. Agora vem esse pastor mentiroso falar para mim que é isso, ele está mentindo para mim. Eu falei, é só isso, pastor? É só isso. Apertei a mão dele, entrei no carro com a minha esposa e fui destruindo ele no carro, de volta para casa. Falei, nenê, tá aí mais um pastor mentiroso, ó. Não se deve confiar nesses homens. Terrível, mentiroso, não ia colocar em prática.
Cheguei em casa e olha, eu dormi naquela noite, uma bela hora da madrugada, eu ouço um barulho tão alto, que não dava mais para dormir, não dava. Eu peguei o relógio, 5h11 da manhã, 5h11 da manhã, que é esse cara fazendo esse barulho lá fora? Eu fui até a janela, porque veja, o barulho era mais ou menos assim, ó. Parecia um piro atômico, sabe assim? Falei, o que é isso? E eu fui até a janela, eu abri a janela, e quando eu abro a janela, eu olho lá para fora e não acredito no que vejo. Porque para mim eu pensava assim, deve ser um bêbado lá fora gritando. 5h11 da manhã, eu morava perto de uma balada, dentro de um shopping em Campinas, e às vezes subiam uns jovens bêbados gritando, mas nunca criativo desse jeito. Nunca. Pirou atômico? Ambulante? Não. Então eu fui lá, eu abro a janela, e quando eu olho lá para fora, eu não acredito no que vejo. O meu quarto era no segundo andar da casa, na frente do meu quarto tinha um jardim, nesse jardim uma árvore, nessa árvore um galho, e quando eu olho para aquela árvore, eu não acredito. Sabe o que estava fazendo aquele barulho? Um bem-te-vi. Mas bem-te-vi não faz. Faz? Não faz. Bem-te-vi faz o quê? Bem-te-vi, não é? E eu olho para aquele bicho, ele... E detalhe, abre a janela, ele faz assim, ó. E batendo a asa. E um bicho, sabe, bem tratado, grande, peitão amarelo, bonito. E tá ali, ó. E apontava para mim assim, ó. E eu, meu amigo, tô ali, ó, não querendo acordar. Eu coloco os 2 braços para fora e tento espantar ele. Mas ele estava como daqui na porta. Quanto mais eu balançava, parecia que eu era o maestro dele. Mais ele gritava. Ele... Assim, ó. E eu falava, o quê? Eu vou descer, eu vou pegar esse bicho. E aí eu via, desci e fui. Aí eu desci, abri a porta do jardim, pisei na grama molhada, fui até aquela árvore que não era tão grossa. E embaixo daquela árvore, mesmo embaixo dela, aquele bicho não voava, ele ficava para mim, olhando para mim assim, me provocando. E eu ficava com uma raiva dele. E eu tinha que finalmente balançar aquela árvore para ele ir embora. E aí você volta para a cama. Como é que você dorme, meu amigo? Depois de você ter estressado com o bicho, pisado na grama molhada, feito exercício na árvore, você coloca a cabeça no travesseiro depois disso e fica enrolando, não fica? Fica enrolando. 5h11, 5h30, 6 horas. E eu não tinha horário. Não tinha horário para entrar no trabalho. Não tinha que bater cartão. Eu acordava 10h30, 11 horas, todos os dias, não estava nem aí. 5h11 da manhã, aquele bicho acabou com o meu dia. Você já acordou um horário que você normalmente acorda depois? Acordou um horário mais cedo? Já aconteceu isso com vocês ou não? Como é que é o teu dia? É um dia legal? Não é, né? É uma coisa terrível. É terrível, né? Parece que o seu dia não rende, né? Mas aí a noite seguinte chega e você fala, pronto, eu vou dormir, e vou dormir por hoje e por ontem, agora eu vou à forra. Vou dormir pelos 2 dias agora. E você deita para dormir. Uma bela hora da madrugada, adivinha quem aparece? O bem-te-vi. E adivinha que horas? Às 5h11 da manhã. Eu não acreditava. Eu peguei o relógio e falei, o que é isso? Olha isso aqui, nenê. Olha isso aqui. Eu não estou acreditando. Esse bicho deve ter relógio de pulso. Não é possível. Não era 5h12 e nem 5h10. Era 5h11. Não sei porquê. Só no céu. Só no céu eu vou saber. E eu ia na janela, abria a janela e... Eu falava, o quê?
E aí ficava assim. Eu não aguentava. Eu tinha que ir lá mais uma vez lá embaixo, balançar a árvore, ele ia embora e eu voltava para a cama. E como é que você dorme? Você não dorme, você continua enrolando, que nem o dia anterior, não é? E mais uma vez, o seu dia é horrível. Para resumir essa história, isso continuou acontecendo mais ou menos durante 2 semanas. Todos os dias esse passarinho ia lá, todos os dias ele ia lá e gritava, às 5h11 da manhã. E eu não tinha mais vida, não tinha. Porque você não tem mais controle sobre o ambiente, ok? Você procura até pedra para atacar no bicho, porque você não quer mais aquilo na tua vida. Porque você fica pensando assim, eu nunca mais vou poder acordar, por exemplo, 5h12, 5h15, nunca mais. Vai ser sempre esse horário, acabou a minha vida. A minha vida acabou, não tem como. É tão desesperador que você se coloca assim, numa imagem, dentro de um caixão, e o passarinho gritando em cima do caixão. É assim que você se vê, acabou o teu futuro. Aí, eu finalmente, um dia eu fui fazer um trabalho em São Paulo, e eu ficava assim, 12º andar de um flat, não tinha sacada, ok? E eu ficava pensando, será que esse bicho vai aparecer aqui? Porque se ele aparecer aqui, ele não tem onde pousar, E eu fiquei pensando assim, se ele aparecer aqui, acho que eu pulo aqui de cima. Porque acabou, você imagina o bicho te perseguindo. Ele vai ter que aparecer igual o beija-flor, ele vai ter que ficar voando na frente da janela e gritando. E eu falei assim, quer saber? Se ele aparecer igual o beija-flor, eu vou deixar ele gritando até as da cãibra. Hoje acaba com isso. Você imagina o bicho te perseguindo ainda, que terrível. Mas olha, ele não apareceu, graças a Deus. Mas ele ficava comigo na minha cabeça. E aí, eu voltei para casa esse dia e cheguei para meu pai e falei, pai, no canto da casa, quando eu não durmo nessa casa aqui, aquele bicho vem, aquele passarinho vem. O meu pai parou e falou, ô Luca, o passarinho é 5h11, né? Isso. Não é que não vem? Eu falei, pai, você tem certeza, pai? Certeza? Eu tenho certeza, porque quando ele vem eu acordo também. E realmente ele acordava. Quando eu balançava a árvore e voltava, estava o meu pai e a minha mãe gritando, rindo na janela desse, que era do lado da mesa, ria, kkkk, assim. E eu ficava com uma raiva. E aí eu não acreditei, eu fui até a minha mãe do outro lado da casa. Mãe, quando aquele passarinho vem, quando eu não durmo aqui nessa casa, aquele passarinho vem. A minha mãe parou, falou, Luca, não é que ele não vem? Falei, mãe, você tem certeza, mãe? Certeza, pensa direitinho. Não vem não, Luca. Que coisa, né? Eu não acreditei. Falei, não, pronto, esse bicho não vai voltar mais. Dormi feliz naquela noite. Adivinha quem aparece? O passarinho. Adivinha que horas? Às 5h11 da manhã. Eu não acreditava. Eu não aguentava mais, eu não tinha mais vida. Eu ia lá, abria a janela, ele bicho, não aguentava mais. A minha vida tinha acabado. Aí eu tinha que ir lá, balançar mais uma vez a árvore. Só que dessa vez eu nem olhei mais para ele. Dessa vez ele foi embora. E aí eu voltei para minha cama. E eu falei assim, quer saber? Eu não tenho mais vida. Acabou, eu desisti. Depois que o pastor Ivan falou que eu tenho que fazer, eu não estou fazendo, esse bicho começa a aparecer aqui. Não é possível. Não é possível. Eu vou ajoelhar aqui, alguma coisa vai acontecer. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz diferente aquela manhã, sabe? Eu ajoelhei e falei assim, Deus, se é você que está mandando esse passarinho aqui, por favor, pede para ele parar. Eu não aguento mais, eu não tenho mais vida. Ou se não, aparece para mim. Eu não sei se você já fez aquela oração que você tem certeza
que você vai ver alguma coisa sobrenatural. Quem já fez essa oração, levanta a mão, deixa eu ver. Olha lá, ó. Levanta mais a mão, deixa eu ver os curiosos. O povo é curioso, não é só eu, tá vendo? O povo é curioso, é normal. Só que daí você pede para ver, e abre o olho assim, ó, aparece para mim. O coração já está na garganta já, 1000 por minuto. E dá uma olhada em todo o quarto, porque você tem certeza que você vai ver, você está pronto. Você vai ver e vai morrer. E nada, não vi nada. Aí eu pensei, quer saber? Deve ter um anjo embaixo da cama, eu vou lá ver. E foi o que eu fiz. E a minha cama tinha uma sainha. Então eu fui lá, peguei a sainha, fui levantando e o coração voltou a bater forte. Nada, não vi nada. O dia se passou, a noite seguinte chega, nós dormimos. Adivinha quem aparece? O passarinho não apareceu. Mas adivinha que horas que eu acordei? Às 5h11 da manhã eu fiz assim, ó, pum. E meu amigo, não é que você fica esperando o bicho? Você fica esperando o bicho. Você pega o relógio 5h11 e fala, o que aconteceu? Será que o relógio de pulso dele quebrou? Será que ele pegou trânsito? Ele deve estar lá fora e deve estar quieto. Eu vou lá ver. Aí eu fui, levantei, abri a janela, olhei lá para fora e nada. Esse passarinho nunca mais apareceu em casa. Nunca mais. E eu, meu amigo, nunca mais voltei para Nova York. Nunca mais. Você sabe por quê? Porque eu tinha encontrado aquilo que eu tanto estava procurando. Eu tinha encontrado, meu amigo, a felicidade. E eu sei que existem pessoas aqui que já falaram, eu não sou feliz, eu não sei como ser feliz. Eu vou explicar para você levar para o resto da sua vida, porque eu era uma dessas pessoas. Felicidade não é sentimento, nunca foi e nunca será. Felicidade é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. E meu amigo, quando Ele olha para você e fala para você, sinceramente, com a voz mansa, tranquila, e fala, meu filho, vem, segue-me. Eu vou mostrar para você um mundo que você nunca viu, e o poder ilimitado que existe nele. Eu irei transformar a sua vida de uma vez por todas. De uma vez por todas. Eu vou revolucionar a sua vida. Meu amigo, aceite esse convite. E você pensa, o que eu tenho a ver com tudo isso que você falou, Luca? O que eu tenho a ver? Você tem tudo a ver, tudo. Jesus está aqui hoje, querendo te usar e participar da sua vida. E você semanalmente foge da presença de Deus. E acha que o fato de vir à igreja todo sábado irá te salvar. Eu estou aqui de uma forma muito clara e carinhosa te falando, você não será salvo. A menos que você mude a sua vida, aceite o convite e permita que Deus te transforme de verdade. Não venha nessa igreja, porque isso aqui é só uma consequência dessa comunhão diária. E para acabar, eu quero ler um texto, e eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Esse texto está em Patriarcas e Profetas, página 165. Preste atenção no que ele está desesperadamente a falar para você hoje. Desesperadamente. Ele, o Senhor Deus, clama
aos errantes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Mas se aquele que vagueia recusa persistentemente atender a voz que o chama com amor compassivo e terno, será finalmente deixado em trevas. O coração que durante muito tempo desdenhou a misericórdia de Deus, torna-se endurecido no pecado, e não mais é suscetível à influência da graça de Deus. Preste atenção nisso agora. Terrível será a sorte da alma, da qual o Salvador, pleiteando por sua defesa, declarará finalmente: está entregue aos ídolos, deixa-o. Meu irmão, você está entregue aos ídolos, você está entregue aos seus vícios. Eu estou aqui hoje em Niterói porque eu realmente te amo. Eu realmente quero que você seja salvo. Só que essa escolha só você pode fazer. Só você. E quando ele diz vem e segue-me, ele está falando com lágrima nos olhos, desesperado para que você o siga, porque ele quer te salvar, mas o seu coração é tão endurecido, meu amigo, que você não vai conseguir ser salvo desse jeito. Você precisa se entregar a Deus. Qual é a dificuldade? Ainda há tempo. Se você quer se entregar de verdade a Deus, entregar os seus ídolos, os seus vícios, para que Ele trabalhe, arranque da sua vida de uma vez por todas, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente. Eu quero olhar dentro dos seus olhos e eu quero orar por você, enquanto a irmã canta um louvor a Deus. Não saia dessa igreja sem você, que está afastado da presença de Deus, e eu sei que não são poucos. Venha até aqui na frente, é importante, e você sairá daqui pronto para ser transformado, meu amigo. Pronto para ser transformado. Venha. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente o coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Por onde for, preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente o coração
aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Igreja, eu estou aqui para contar um sonho que eu tenho para vocês. O meu sonho é ver Jesus voltar ainda nessa geração. E você não precisa entender muito de profecia para saber que isso vai acontecer. Mas aí você fala para mim assim: mas Lucas, como é que você tem tanta certeza assim? E se ele não voltar, o que você faz? Olha bem para minha cara. Vê se eu estou preocupado com isso, meu amigo. Porque eu sei que naquele grande dia ele irá chamar pelo meu nome. Eu vou chutar a porta daquele caixão e vou sair com um sorriso no rosto, porque eu sei que a primeira pessoa que eu irei ver é a face do Deus vivo. Ele vai estar ali, vai olhar para mim e vai falar: ô meu filho, demorou, mas papai veio. Eu estou aqui agora. Eu vou mostrar para você o universo que eu criei para você. Eu sei que foi difícil, mas olha, acabou. Acabou. Você pode estar falando hoje assim: eu tenho uma doença incurável. E ela não é física, ela é espiritual. Incurável. Mas eu falo para você uma coisa, olha. Existem pessoas aqui que estão mortas espiritualmente. Não sentem mais nada por isso, por Deus, pela Bíblia, pela igreja. Não sabe mais o que é isso. E Jesus um dia chegou na frente de uma mulher. E essa mulher olhou bem nos olhos dele e disse: papai, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele levantou essa mulher com lágrimas nos olhos, olhou dentro dos olhos dela e falou: você, minha filha, ainda não entendeu. Quem sou eu? Você ainda não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim de verdade, mesmo que morra, viverá. E meu amigo, ele está aqui, ele quer te reviver. Até quando você vai vir a essa igreja e não vai mudar? Será que eu sou mais uma dessas pessoas que irão passar por aqui, irão falar de um tema bíblico e você vai continuar a viver essa vida? Até quando? Talvez eu nunca mais veja o rosto de vocês, nunca mais, mas por favor entenda, eu estou aqui porque eu te amo, e eu quero que você mude de verdade. Como que você vai mudar? Como? Você precisa parar de correr, para de correr, respira fundo, e fala: pronto, acabou, eu estou cansado, eu me entrego. Porque a primeira coisa que aconteceu com esse mundo foi que Jesus um dia foi chegando e começou a chamar: filho, Adão, aonde você está? Papai está aqui. Aonde você está, Adão? E ele foi andando pelo Éden. Aonde você está, Adão? Papai chegou. Até que finalmente Adão sai
de trás de uma árvore e fala a frase mais triste que Deus ouviu. Ele disse: papai, eu ouvi a tua voz no jardim e eu tive medo. Eu tive medo. Você tem medo do quê? Do que você tem medo? De parar de ir nas baladas? De parar de beber? De parar com seus vícios? É desse medo que você tem? Meu amigo, eu vou deixar uma coisa bem clara para você essa manhã. Se você realmente não acredita em tudo isso que a gente está falando, na palavra de Deus, no Espírito de profecia, nessa igreja, na verdade que ela prega, e na breve volta de Jesus, se você não acredita nisso, eu vou te falar uma coisa, meu amigo, como amigo teu, nunca mais entre aqui nessa igreja. Vá para o mundo e abrace o pecado e os seus vícios. Se você os ama tanto, mais do que ama a Deus, meu amigo, do fundo do coração, como teu amigo, vá e aproveite enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque você vai ter pouco tempo para aproveitar o que você ama. Muito em breve Jesus irá pedir as contas, muito em breve. Agora, se você ainda acredita, se aí no teu coração existe ainda uma fagulha que está acesa, o teu coração ainda bate no teu peito, você está respirando e me observando agora. Esse é o momento, o dia da transformação. Você não pode deixar isso passar. Essa é a tua oportunidade. Nunca o Espírito Santo de Deus te tocou dessa forma. Você precisa ser transformado hoje. E se você quer realmente, diga amém. Se você quer realmente ser transformado, ser usado por Deus, e finalmente, meu amigo, ser levado dessa terra que está podre, louca, diga amém. Feche os seus olhos. Papai, o Senhor ouviu, meu Deus. Não é só o Senhor ou eu que quer, meu Deus, que eles sejam salvos, mas cada um deles disse amém. Eles querem, meu Deus. Eu te peço então, pela misericórdia do teu Filho na cruz do Calvário, mais uma vez nos dê uma chance. Nós precisamos de mais essa chance, Pai, e nós somos fracos. Existem pessoas aqui que estão mortas espiritualmente. Eu te peço em nome de Jesus, ressuscite essa pessoa agora, Pai. Agora que o Senhor levante novamente esse homem, essa mulher, para a honra e glória do teu nome, para que eles sejam testemunhas vivas da transformação que o Senhor faz em nossas vidas. Eu te peço, Pai, nos lembre, nos ajude a lembrar que a primeira hora do nosso dia não é nossa, ela é tua. Nos ajude a lembrar que amanhã pela manhã nós possamos nos levantar antes do Deus jejum, possamos ir à tua presença, abrir o coração ao Senhor em oração e estudar um capítulo da tua palavra, e que o Senhor caminhe conosco durante todo aquele dia, e que o Senhor possa mostrar às pessoas que precisam ouvir a verdade de que o Senhor em breve voltará, e nos use, Pai, nos use para falar essa verdade para as pessoas. Transforma nossas vidas. Nós não queremos ficar aqui nesse planeta, Pai. Nós não queremos, nós temos saudade de casa, temos saudade do Senhor. Transforma as nossas vidas de uma vez por todas. Impeça que o inimigo venha nos influenciar novamente, e que o teu nome sempre seja honrado e bendito em nossos lábios. Transforma nossas vidas e nos cure de todas as nossas doenças. Esteja conosco durante todo esse sábado e nos permita sentir a tua presença ao nosso lado, e que nós possamos ouvir os teus passos, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou cantar quão grande é o Senhor, e todos cantam.